Oi, boa noite. Boa noite. Que bom, Dema, que você está aí. Vamos seguir a leitura do Suzuki. Suzuki Hiroshi, nem sempre é assim. Capítulo 4. Esse é muito bom. Saltando de um poste de 30 metros. Assim, o segredo é só dizer sim e saltar dali. Então, não há problema algum. Isso significa ser você mesmo. Sempre você, sem se ligar ao seu antigo eu. Por que praticamos o Zen se já temos a natureza Buda? Essa foi a grande questão sobre a qual Dogen Zenji Sama se debruçou antes de ir à China se encontrar com o Tendon Nyojo Zenji. Não se trata de um problema simples, mas afinal, o que quer dizer todos têm a natureza Buda? O entendimento usual a esse respeito é de que a natureza de Buda é algo inato dentro de nós. E por causa dessa natureza fazemos alguma coisa. Se há uma planta, deve haver uma semente que estava ali antes da planta existir. Por causa de sua natureza, algumas flores são vermelhas e outras amarelas. A maior parte de nós entende as coisas desse modo, mas esse não é o entendimento de Dogen. Esse tipo de natureza é uma ideia que se tem na mente. Por que iríamos praticar se já temos a natureza Buda? Podemos achar que a natureza Buda aparecerá somente depois de praticarmos e eliminarmos vários desejos individualistas. De acordo com Dogen Zenji, no entanto, esse tipo de compreensão se baseia nas observações não claras das coisas. O seu entendimento é que a natureza Buda se apresenta somente quando as coisas aparecem. A natureza e as coisas em si são dois nomes da mesma realidade. Às vezes dizemos a natureza de Buda, outras vezes a chamamos de iluminação ou Bodhi, Buda ou realização. Chamamos a natureza Buda não apenas por estes nomes, mas às vezes por maus desejos. Podemos nomeá-los maus desejos, mas para Buda também é a natureza Buda. Do mesmo jeito, as pessoas são capazes de pensar que os leigos e os sacerdotes são essencialmente diferentes, mas na realidade não há um indivíduo em particular que seja um sacerdote. Cada um de vocês poderia ser um sacerdote, e eu poderia ser um leigo. Por causa de minha túnica, de meu manto, de meus hábitos, sou um sacerdote e me comporto tal qual. É tudo. Não há uma natureza inata que diferencie sacerdotes de leigos. Seja o que for nomeado, trata-se de um outro nome para a mesma realidade. Ainda que você nomeie algo como montanha ou rio, trata-se somente de um outro nome para uma realidade. Ao perceber isso, não somos enganados por palavras como natureza, resultado ou coisas de Buda. Vemos as coisas com a mente clara, entendemos a natureza Buda em curso. Maus desejos é um outro nome para a natureza Buda. Quando praticamos o Zazen, de onde vêm esses maus desejos? No Zazen não há lugar para maus desejos. Ainda assim,
Podemos acreditar que os maus desejos deveriam ser eliminados. Por quê? Você quer eliminar seus maus desejos para revelar sua natureza Buda? Mas onde vai jogá-los? Ao pensar que os maus desejos são algo que possa ser descartado, isso é herético. Maus desejos é só um nome que usamos, mas não é algo que possa ser separado e jogado fora. Talvez vocês achem que estou brincando, mas não é nada disso. Não é coisa para se rir. Quando chegamos a esse ponto, é preciso entender nossa prática de Shikantasa, de apenas sentar. Há o famoso koan no livro da Serenidade, sobre um homem que sobe ao topo de um poste de 30 metros. Se ficar no topo do poste, ele não é o iluminado. Quando salta do alto do poste, talvez ele seja o iluminado. A maneira pela qual entendemos esse koan é como entendemos a nossa prática. A razão pela qual acreditamos que os maus desejos devam ser descartados é porque ficamos no alto do poste. Daí temos um problema. Na verdade, não há topo do poste, pois o poste continua sempre crescendo. Assim, você não pode ficar parado ali. Mas quando se tem alguma experiência relativa à iluminação, você talvez ache que possa descansar ali, observando as várias paisagens de cima do poste. As coisas vão crescendo continuamente ou se transformando. Nada existe em sua própria cor ou forma. Ao pensar aqui ao topo, você se verá diante do problema de saltar ou não saltar. Mas não se pode saltar dali. Isso já é um mal entendido. Não é possível. E mesmo que se tente parar no topo do poste, não se pode ficar ali, porque ele está crescendo continuamente. Esse é o problema. Portanto, esqueça tudo sobre ficar parado em cima do poste. E esquecer sobre o topo do poste é estar onde você está agora. Não estar desse lado ou do outro. Não estar no passado ou no futuro, mas estar bem aqui. Você compreende? Isso é Shikantasa. Esqueça esse momento e cresça no seguinte. Esse é o único caminho. Por exemplo, quando o café da manhã está pronto, minha esposa golpeia uns bastões de madeira. Se eu não atender, ela talvez continue a batê-los até eu ficar bem zangado. Se eu disser "Hai", sim, não haverá problema. Se eu não disser sim, ela continuará a me chamar, porque não sabe se eu a ouvi ou não. Às vezes ela pode pensar, ele ouviu, mas não responde. Quando não respondo, estou no topo do poste. Não salto de lá. Acredito ter algo de importante para fazer em cima do poste. Você não me deve chamar, você deve esperar. Ou posso pensar, isso é muito importante, estou aqui no topo do poste, você não percebeu isso? Desse modo, ela vai continuar batendo os bastões. É assim que criamos os problemas. Assim, o segredo é só dizer sim e saltar dali. Então não há problema algum. Isso significa ser você mesmo no momento presente, sempre você, sem se prender ao seu antigo eu. Você esquece tudo sobre si mesmo e se sente renovado. É um novo ser. E antes que esse novo eu se torne um eu antigo, você diz sim.
e caminhe em direção à cozinha para o café da manhã. Desse modo, a questão de cada momento é esquecer a questão e expandir sua prática. Como Dogen Zenji diz, estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de você em cada momento. Então tudo virá e o ajudará. Tudo assegurará sua iluminação. Ao dizer sim, minha esposa vai garantir minha iluminação. Você é um bom menino. Mas se eu me prender ao fato de que sou um bom menino, criarei outro problema. Assim, em cada momento, concentre-se e seja você mesmo. E nessa questão, onde está a natureza Buda? A natureza Buda é quando você diz sim. Aquele sim é a própria natureza Buda. A natureza Buda que você acredita estar dentro de si não é a natureza Buda. Quando você se torna você realmente, ou quando se coloca de lado e diz sim, essa é a natureza Buda. Essa natureza Buda não é algo que aparecerá no futuro, mas algo que já está presente. Se você só tiver uma ideia sobre a natureza Buda, isso não significará nada. É um bolo de arroz pintado, não um verdadeiro. Se você quiser ver um bolo de arroz verdadeiro, deverá vê-lo quando estiver aqui. Assim, o propósito de nossa prática é somente sermos autênticos. Quando você se torna você mesmo, terá a verdadeira iluminação. Se tentar se ater ao que realizou anteriormente, isso não é iluminação verdadeira. Às vezes, você irá rir de si mesmo quando fizer uma prática errada. Ah, o que estou fazendo? Quando entender como a prática vai ficar para frente e para trás, você a apreciará. A compaixão ou o amor verdadeiro, o encorajamento ou a coragem verdadeira surgirão daí. E você será uma pessoa muito bondosa. Nós dizemos, uma prática abrange tudo. O que significa que a prática inclui tantas virtudes quantas são as ondas do mar. Quando se pratica desse modo, você se torna uma rocha, uma árvore ou um oceano. Você abrange tudo. A prática contínua é necessária, por isso não descanse. O modo de continuar é ter uma mente generosa, mente grande, mente branda, ser flexível, sem se apegar a nada. Praticando desse modo, não há necessidade de sentir medo de nada ou de ignorar nada. Essa é a dureza do caminho. Quando não temos nada, somos imperturbáveis. Estar completamente concentrado no que se faz. Isso é simplicidade. E a beleza da prática é que ela pode ser ampliada infinitamente. Não se pode dizer que nosso caminho seja bem fácil ou muito difícil. Não é nada difícil. Todo mundo consegue, mas continuar seguindo-o é bastante árduo. Vocês não acham? Muito obrigada. Hoje ele termina aqui. Natureza Buda. Não é nada difícil, mas é árduo, né? Perseverar, manter, né? Cair 7 vezes, levantar 8. E entender essa ideia de que só a prática em si já abrange tudo, não tem nada a ser conquistado, né? Nada que vem de fora. Já é, mas a resposta tem que vir na hora, sim, né?
E não, ai, agora eu estou muito ocupado, ai, ela tem que me entender, né? Todas as nossas questões, né? Ele fala de várias coisas, ele dá vários exemplos nesse capítulo, né? Sobre a diferença do leigo e do monástico, né? Daquele que faz o voto, de acolher maus desejos, entender que isso é parte, né? Porque senão a gente cria uma ideia de que a natureza Buda é só coisas boas, é só o que eu posso imaginar de mais maravilhoso, e não inclui tudo. Desde que seja com essa presença de apenas ser, né? Alguém quer falar? O Arro, Ai, de que quando ele ro? dá para ouvir? Da, mazen, ai. Ai. E quando ele diz que a natureza Buda não está dentro, É é, por... Segue. não, sim. Não, é porque no sentido de que é tudo, mas e tudo é muito contraditório, assim, porque ao mesmo tempo que é tudo, a gente no dia a dia vai fazendo, a cada momento a gente vai fazendo a nossa escolha, né? Por isto, não aquilo, vou, não vou. E quando ele fala não está dentro, é como viver com isso, né? Como se fosse assim a resposta a cada minuto, mas a cada minuto a resposta pode ser diferente, né? Sim, e será diferente, né? Eu acho que quando ele quis dizer não está dentro, é para a gente desconstruir a ideia de que é uma parte em mim que tem essa semente dentro de mim que é a natureza Buda. Não é tudo a natureza Buda. Eu acho que é para cortar essa ideia de que tem algo dentro de mim que eu preciso é, cuidar, e nesse lugar reside a natureza Buda. Eu acho que é nesse sentido que ele fala. Mas também o que você falou é a grande questão, e eu acho que é o bonito da prática, né? É que em cada momento haverá uma escolha diferente. Quem faz essa escolha é você, né? Enquanto indivíduo, na tua existência, nessa tua vida. Só que essa ação, ela não pode ser é, tão pequena, sabe? É quando o Dogen fala estudar o caminho de Buda, quer dizer, se tornar esse ser desperto, é esquecer desse eu pequenininho, porque às vezes a gente está tão tomado por esse eu que age, pondo isso num lugar que dificulta a gente agir como esse eu maior, entendeu? São as nossas ações individuais que fazem com que essa natureza Buda se manifeste em nós, na nossa vida diária. Mas se a gente se perde naquele exemplo que ele fala de achou que eu estou no topo do poste, o que eu faço? Ou quando ele não responde hi para a mulher que chama para o café da manhã, porque ele fala, eu tenho coisa mais importante para fazer, ela não está percebendo, né? É esse momento desse pensamento que te tira da resposta correta, que te tira dessa presença búdica, vamos dizer assim, de simplesmente dizer Hai. O momento seguinte será o momento seguinte. Você não exerce um controle a partir das tuas das tuas viagens, né, egóicas normalmente, né, do que, será que eu devia responder ou não devia responder? Às vezes só esse hesitar já te tira da possibilidade de fluir, sabe, com essa natureza Buda que é além do eu pequenininho. É difícil as palavras, você vê a quantidade de exemplo que ele deu para falar da mesma coisa, né? Dessa ideia de a gente achar que a iluminação é chegar no topo de algum lugar, então eu chego lá e eu vou ficar, né? Então dali eu não perco mais aquilo que eu realizei.
é só achar que chegou lá que perde. Então, eu acho que isso traz essa motivação da prática, de não parar. É isso que ele fala, é ilimitado, né? Eu gosto muito do. Eu já citei várias vezes para vocês, acho que até você vai lembrar a hora que eu falar. Mas Dogen Sama escreveu o Genjo Koan, que foi um texto que ele escreveu para um discípulo leigo, e que tem uma parte que eu adoro, que diz assim: quando os 10.000 dharmas, ou seja, quando tudo que existe não me preenche, eu acho que eu tenho o suficiente. Quando tudo que existe, os 10.000 dharmas me preenchem de verdade, eu sinto que algo está faltando. Esse é a motivação do praticante, que quando ele percebe que ele experimenta esse insight, ele experimenta essa unidade, ele sabe que ainda tem coisas a ser feita, tem coisas a ser aprendida, né? E eu acho que é isso que ele fala, que não tem fim, né? Você não chega, não tem topo do poste a ficar, você chega e você continua. E, ao mesmo tempo, o difícil é perseverar, porque a gente comete vários enganos com isso que você falou. Cada momento é uma escolha nova. Às vezes, aquela escolha não foi adequada. E a gente acolher os maus desejos, as maus escolhas, entender que é parte, que é isso que te proporciona melhorar, mudar, e não ficar ali se culpando, se martirizando. Segue, sabe? Sim, eu errei, eu continuo, entendeu? Que é difícil, porque é quase como um pensamento que é retrógrado, né? Que fica te jogando de volta para o erro. Ai, olha, eu tive um pensamento errado. Ai, eu sou vaidosa. Ai, eu fico querendo que falem de mim. Ai, eu fico, sabe? Isso tudo são pensamentos que surgem em todos, sem exceção. Sem exceção, a pessoa que você pode imaginar mais desperta, que você acha que é um ser muito iluminado, certamente tem momentos de pensamentos assim. Só que ele pega logo e ele chegou no topo, ele continua, né? Eu acho que esse para mim é a grande inspiração do caminho, sabe? Toda hora em que eu me pego patinando em alguma coisa, mal com algo que eu fiz, alguma resposta que eu não fui hábil para dar, que eu gerei mais mal-estar, né? Eu falo, gente, onde eu encontro nos ensinamentos de Buda algo que me faça seguir, sabe? Que não me deixe ficar nesse lugar de eu não devia, eu não podia, sabe? E isso é muito legal, quando você começa a se valer dos ensinamentos. Quando você começa a entender o verso da Alqueça, eu visto os ensinamentos do Tathagata para salvar todos os seres. É nesse sentido, né? Aonde eu me pego que eu possa continuar, que eu não pare ali, porque faltas, erros vão ter muitos, né? Enquanto a gente tiver, mas tem muitos acertos, né? E quando a gente acerta, também não se envaidecer, de não achar que, olha o que eu fiz. Não, se eu acertei, é porque naquele minuto eu me conectei com algo que é maior do que eu mesmo. E aí eu agradeço. A hora que eu percebo, eu agradeço. Em vez de me envaidecer, eu agradeço por ter percebido, por ter respondido sim na hora certa, sabe? Em vez de ter tentado me justificar, né? Ou achar razões para as coisas. É um esforço, uma diligência, sim, tá? Tem horas que cansa, mas é muito lindo, é muito lindo. Eu acho que é um caminho muito lindo, sabe? Se a gente puder olhar sempre nesse... E foi a grande questão do Dogen Sama, né? Ele dizia, se nós já somos a natureza Buda, por que eu preciso praticar? Por que eu tenho que acordar 3 horas da manhã, fazer samu, fazer cerimônia, né? Porque a gente só realiza na prática. A gente só vai ter a natureza Buda manifesta se nas nossas ações
ela for manifesta. Então, se eu ficar dormindo, não adianta. Se eu delegar ao outro funções que são minhas, também não adianta, que nem a passagem do Tenzo, né? Então, sou eu. Apareceu para mim, sou eu. Se surgiu na minha frente, eu que tenho que fazer. Não fico dizendo, porque eu já sou, eu já passei por tantas coisas, eu já fiz tantas coisas, por que eu tenho? Não. Às vezes a gente falava, né? A gente vê os mestres limpando o chão, fazendo coisa, você fala, a senhora não devia mais estar fazendo isso. Quantas vezes a gente falava isso para a monja Coen? A senhora não devia mais estar. E ela estava lá varrendo, tirando pó, limpando o chão, né? É porque entendeu, ela entende que não tem outra forma, né? O arro? Ai, Yori, diga. isso tudo tem a ver com o Gyate, Gyate, Hara Gyate, Hara Sogyate, Boji Soaka, não é? Tudo a ver. Indo, tendo ido, tendo chegado e ainda assim indo. É exatamente. Exatamente. Mais alguém? Não? Vamos encerrar? Já são 8h07. Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.